Estamos aqui com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. Nós vamos conversar com o Dr. Carlos Eduardo Sampaio, um assunto muito interessante, que talvez ninguém queira tocar no assunto, mas é a única certeza que a gente tem, que é a morte. Dr. Carlos, me fale, o que a gente pode fazer para lidar melhor com a morte? Olha, a ideia da morte, né, é uma ideia muito assustadora para todas as pessoas, inclusive para mim, né? Mas eu posso te dizer o que a gente não deve fazer para lidar com a morte. Nós nunca devemos fazer de conta que ela não existe. Ninguém fala o tempo inteiro em doença, em morte, em finitude. Mas nós também não podemos assumir uma atitude de que ela não exista, né? Então, quando a morte ela vai estar sempre próxima à nossa história. Quer seja porque nós temos uma doença ameaçadora à vida, ou algum dos nossos parentes ou entes queridos tem, né? Certas especialidades médicas lidam com a morte todos os dias. Por exemplo, o geriatra, minha área, é uma área que lida com a morte todos os dias, a oncologia lida com a morte todos os dias, pelo menos se fala de morte sempre, né? A morte ela não pode ser colocada como algo inexistente, algo que nós temos que combater ou evitar. Você não tem como combater a morte. A hora que as doenças crônicas chegarem ao seu elemento final, a fase final, e o médico consegue perceber isso muito bem, né? Essa fase, até a terminalidade, ela precisa ser abordada, ela precisa ser colocada para o paciente com muita coerência, com muita consciência, com muita maturidade, e também para a família. De tudo, eu acho que nós já conversamos aqui, essa é uma questão que eu acho que é o momento que resume o melhor e o mais importante da relação médico-paciente, né? E da relação familiar em si, né? Porque muitas vezes a morte ela é uma certeza. Agora chegamos na fase final da doença, a questão da morte agora ela é inevitável. Não há como assumir outro caminho, não existem mais tratamentos que possam reverter o caminho iniciado, que é o caminho da morte, que a doença agora, na sua fase final, trilhou. Mas não significa de jeito nenhum que não há nada a fazer. Ainda há muito a fazer, né? Então, há muito a fazer no sentido de procurar aliviar sintomas, dar qualidade de vida, acolhimento no sentido psicológico, no sentido afetivo, no sentido emocional, social, né? Porque nessas horas, às vezes, as dificuldades sociais da família são muito grandes. Então, uma visão multidisciplinar, né? Uma visão de vários profissionais que podem, nesse momento, dar o suporte à família, é muito importante. E tem muitas famílias que já ficam esperando esse momento, né? Quando a família acompanha a doença desde o princípio, ela vai sendo orientada pelo médico a todo momento que a doença está evoluindo, que agora uma nova fase chegou, que o paciente está ficando mais frágil. A família vai se apercebendo dessa fragilidade do paciente, começa a ter perdas funcionais progressivas, que começa a se alimentar com dificuldade muito menos, que perde a capacidade de autocuidar-se de uma maneira mínima, ela vai notando essa fragilidade. A família a família que acompanha desde um primeiro momento, como deve ser nas doenças crônicas, essa questão da morte e mesmo para os pacientes oncológicos também. Isso, né? Que eu ia perguntar, geralmente é no Alzheimer ou num câncer ou independente? Olha, as doenças crônicas, elas, por exemplo, qual é a cura de uma insuficiência renal? Não há. Se você não faz transplante, que consegue uma boa paliação por muitos anos, mas não é uma cura. Os transplantes de fígado, a insuficiência cardíaca na sua fase terminal, as insuficiências respiratórias, as doenças pulmonares graves da paciente que fumou a vida toda, por exemplo, que agora está em casa, só na cama, usando oxigênio, né? Quer dizer, são várias as doenças clínicas, então doenças pulmonares, renais, cardiológicas, digestivas,
E também as doenças oncológicas, as doenças que são relacionadas ao câncer. Não, as pessoas, quando a gente fala em terminalidade, as pessoas hoje em dia voltam muito para a questão do câncer, né? Ai, tem câncer, tem terminalidade. Não é assim. Muitos cânceres têm cura, mas boa parte deles não tem. Tem tratamentos que são paliativos, que prolongam a vida com qualidade durante um bom tempo, mas muitas vezes vai chegar a hora desse período de final de vida, de terminalidade. E as doenças crônicas degenerativas também. Próprias doenças neurológicas, desde os AVCs com grande comprometimento cognitivo e funcional, desde o próprio Alzheimer, que tem fases da doença, né? Desde da fase inicial, em que você denota esquecimentos leves, evoluindo para perdas funcionais progressivas, até a fase que está completamente dependente, na cama, usando sonda para se alimentar, incontinente, sem mobilidade, etc., completamente dependente de seus familiares e de seus cuidadores. Então, o Alzheimer é assim, o Parkinson na sua fase final é assim, os AVCs são assim, os tumores cerebrais são assim, outras doenças degenerativas cerebrais mais raras, causadoras de demência, de doenças motoras graves, a esclerose lateral amiotrófica, né, que cada vez mais a gente consegue fazer diagnóstico. Enfim, o número de doenças é enorme. Tirando as doenças agudas, as infecções que começou, você tratou, sarou, algumas que com a cirurgia você resolve, boa parte das doenças crônicas vão ter o período de terminalidade. E vão chegar à fase em que a morte vai estar presente. Todo mundo idealiza uma morte bonita, como se fala, né? Qual é o ideal de morte para você? O ideal de morte para mim é o quê? É eu sentar numa cadeira e quando abrir os olhos, não abrir mais. Já ter falecido. Quer dizer, é a morte súbita. É a morte sem sofrimento. Mas isso não é a realidade, pequena, né? Uma porcentagem muito pequena. A grande maioria das mortes não são assim. E cabe ao médico fazer com que esse momento final, cabe à família, cabe aos cuidadores, cabe à equipe multidisciplinar, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, olhando o paciente, o contexto do paciente, com a família, etc., para poder garantir que esses momentos finais sejam sem sofrimento. E, doutor Carlos, eu tenho muita ligação com padre e bombeiro, né? Eu já fiz essa pergunta para eles, vocês estão muito próximos da morte, né? Tanto o padre quanto o bombeiro. E como vocês devem ter se transformado por isso? E eu faço a mesma pergunta para você. Qual foi a transformação? Porque espiritualmente, né, tem uma transformação espiritual. Quantas mortes eu vi na vida, quantas mortes o senhor viu na vida? É uma diferença tremenda lidar com isso, né? As pessoas acham que quando você é médico e lida com pacientes terminais, você se acostuma com a morte passa a ser uma coisa rotineira para você. Jamais é. Porque você se envolve com a família, cada paciente tem uma história. Eu diria que cada pessoa te ensina alguma coisa. Então, o profissional que realmente... A maioria dos profissionais, quer dizer, existe uma afinidade naquilo que a pessoa faz. Então, nem todos os colegas vão querer trabalhar com pacientes terminais, né? Nem todas as profissões são assim. E nem todos, dentro da medicina, nem todas as áreas são assim. Mas os pacientes, os colegas, os médicos que vão para esse caminho, eles já têm uma percepção, tem algo dentro dele que facilita ele trilhar esse caminho. Ele não chega ali à toa, do nada. Eu nem pensei quando eu vi, eu era oncologista. Jamais. Né? Existe dentro da pessoa algo na sua formação pessoal, etc., que eu acho que emocionalmente leva ele até ali. Mas a morte nunca você se acostuma a ela. Né? É uma vida que está ali, é uma vida que está terminando, é uma história familiar de perda, de luto. Mas nesse momento a gente acompanha não só a tristeza, a gente vê histórias muito bonitas, né? E a gente, como profissional, a gente também aprende muito nessa hora, né? Às vezes a gente, pelo dia a dia, você cria uma frieza no contato que a morte te lembra a todo momento que essa frieza não deve existir. Porque você um dia vai passar por ela também, os seus entes queridos vão passar por ela também, e o médico, ele é um ser humano, ele não é diferente de ninguém. Ele precisa, inclusive, se preparar do ponto de vista psicológico. Muitas vezes a gente tem que se afastar um pouco, entendeu? Por isso que trabalhar em equipe é bom.
Você sozinho cuidar desse momento de terminalidade é inconcebível. Hoje em dia o que a gente faz é ter uma equipe multidisciplinar que oferece esse suporte para a própria equipe, para as próprias pessoas da equipe, para a família, para o paciente, obviamente, né? Porque muitas vezes o paciente está consciente, ele está orientado, e ele está acompanhando, e ele está sabendo daquilo. Então a verdade é muito importante, não omitir fatos é muito importante, não mentir para o paciente, aquela teórica mentira bondosa para ele não sofrer, isso não existe. Às vezes é um pai de família, é um avô, é uma avó, é uma mãe que quer resolver problemas antes de falecer, que quer se relacionar novamente com pessoas que havia perdido o contato, que quer resgatar histórias de vida. Então é esse o momento que você está inserido dentro da vida do paciente, né? Então não é só cuidar da parte física, não deixar sofrer, é o menos, vamos lá, é o que é menos difícil, vamos colocar assim, desculpa a expressão, mas o difícil é você entender esse momento social da família, é você entender essas dificuldades, esse momento de despedida do paciente, da família, etc. Né? Não é e fácil. assistir isso também é muito bonito. Como pessoa é engrandecedor. É engrandecedor, sim. Realmente a gente aprende com cada paciente, aprende com cada situação dessas, né? Tem conflitos, tem raiva, tem discussões, muitas reuniões familiares ocorrem, mas a gente tenta, na grande maioria das vezes, ser aquela pessoa que consegue acalmar a família, mostrar os caminhos, oferecer uma condição de restabelecimento de relações, para passar dessa forma, passar essa fase com menos sofrimento, com menos estresse, né? Claro que com o auxílio de outros profissionais, lógico, né? Nós estamos hoje conversando com o Dr. Carlos Eduardo Sampaio. A gente está falando sobre o assunto morte. Vamos para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Estamos aqui de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude. O que a gente quer é levar até você informações para tomadas de atitude, para mudanças na sua vida. E quando o Dr. Carlos Eduardo estava falando para a gente da morte, né, de como lidar com isso com o paciente, com os familiares, eu até lembrei de recentemente, eu falo muito aqui no programa do Padre Haroldo, é uma pessoa muito conhecida aqui na nossa região, e ele aos 100 anos de idade, ele diz que estava no hospital e quando o médico pegou ele ele caiu no chão e quando o médico pegou, ele ouviu o médico falando, vamos tentar recuperá-lo para que ele não morra. Porque o Padre Haroldo está morrendo. E agora que ele está bem melhor, está completamente lúcido, eu estive recentemente com ele, ele falou, Sandra, eu ouvi os médicos falando que eu ia morrer. Eu falei, sim, e aí, Padre Haroldo? Ele falou assim, e aí que é uma sensação que parece que realmente você está indo embora, mas que você volta e espiritualmente você começa a pensar a vida de uma outra forma. O que é a vida, né? O que é o viver? E eu estando com ele esses dias e ele me pediu ajuda para escrever um livro. Depois de um mês eu voltei para ajudar. Ele falou, eu já escrevi o livro. Eu peguei uma pessoa aqui para me ajudar. Eu falei assim, nossa, o senhor sabe o que significa a vida e o tempo, né? Então, essa questão de valorização do tempo, ela é muito importante, né? Nós achamos que nossa vida ainda vai ser muito longa. Nós nunca pensamos que nossa vida pode durar poucas horas daqui para frente, né? Mas isso é uma questão filosófica, todo ser humano pensa assim, né? Agora, quando você está diante de uma doença grave, ameaçadora da vida, né? Uma doença terminal, e você é consciente plenamente de tudo isso, mais a questão de você não poder fazer muita coisa para mudar o seu dia a dia, o seu destino, é uma relação em que a maturidade pessoal, espiritual, ela é muito importante, né? Então, nesse momento, deixar com que a pessoa tenha o apoio daquilo que realmente vale a pena para ela, né? Da família, resgatar, talvez, a questão religiosa, espiritual. E aqui a gente não fala de uma religião específica. A gente fala realmente da espiritualidade, seja qualquer a crença que a pessoa tenha, né? Isso é muito importante.
a fantasia que a pessoa tem da morte, ela vai embora rapidinho quando a realidade chega. Né? E é o novo e é o assustador. E lidar com essa realidade muitas vezes é complicado. O Padre Haroldo, ele viveu muitos anos, né? Ele é centenário e ele é um exemplo, né? É um exemplo. Já teve nesses períodos várias complicações de saúde, conseguiu sair de todas elas, né? Obviamente com os graus variados de dependência que a doença traz. Mas ele entendeu e entende com esse comentário, eu percebo muito bem que a finitude está ali, né? É triste quando a gente vê desperdiçar esse momento final com conflito, com problema, com relação familiar que não é apropriada para aquele momento, mas nos momentos de tensão como esse se acirram mesmo, às vezes algumas dificuldades familiares. E nesse contexto a gente tem que conversar, tem que ajustar, né? O psicólogo ajuda muito e o padre, o pastor, o orientador espiritual, dependendo da religião que a pessoa tem, ajuda muito. Às vezes o médico é o que menos ajuda, porque o controle dos sintomas é simples muitas vezes, né? Eu entendo que as pessoas, elas não têm na realidade medo da morte, porque todos sabem que é uma verdade, né? Não há nada que seja tão real quanto isso, o nascimento e a morte. Não há nada que seja tão certo. O que as pessoas têm medo é do sofrimento que vão passar durante esse período da morte, né? Essa, eu acho, é a questão que precisa ser trabalhada com a pessoa. Garantir que esse sofrimento vai ser cuidado, que ela vai ter companhia, que o sofrimento dela vai ser visto nos mínimos detalhes, não deixar que ela tenha desconfortos digestivos, respiratórios, dor. A maioria das pessoas morrem com dor, né? E é uma coisa tão fácil de se tratar, né? A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela considera um dos níveis de desenvolvimento humano quando você consegue tratar a dor nos pacientes terminais. Olha, quando os países conseguem tratar, né? Quando a disponibilidade de remédios, por exemplo, opioides, morfina, a facilidade para o paciente terminal que precisa desses remédios ter acesso a essas medicações. São medicações de fácil uso, seguras, de fácil manejo, né? E que aliviam. Baratas, que aliviam o sofrimento, a dor. Mesma coisa para o vômito, para a falta de ar, para a insônia, para a depressão, né? Então é o contexto. Mas eu diria que o mais difícil de se lidar é essa questão espiritual. É conseguir garantir à pessoa que esse sofrimento espiritual vai ser amparado, vai ser ajudado. E a única coisa que eu entendo que pode fazer diferença nessa hora é o amor entre as pessoas. É a proteção entre as pessoas. É estar acompanhado, é não estar sozinho, né? Não estar abandonado naquele momento, né? E, doutor Carlos, eu acho que algo que ajuda muito os familiares, né, é ficar sempre com aquela sensação que você fez o que dava para ser feito, né? Exato. Porque você depois ficar com um remorso de que eu não tratei meus pais como deveria, ou não cuidei como deveria, eu acho que isso deve... Quem foi embora foi, mas quem fica deve ser, né? A gente tem por hábito, quando o paciente falece, depois de um tempo, ligar para a família, né? Saber como eles estão, como é que está essa fase do luto, né? Porque você cria, às vezes, com o paciente, com a família, um segmento de anos, né? Desde o diagnóstico até aquela fase terminal da doença. Então você acompanhou todas as fases da doença do paciente. Então a gente acaba mantendo esse contato, a gente liga e a gente percebe que quem cuidou, quem esteve presente, quem acompanhou todas as fases, tem um luto muito bem elaborado. Existe a tristeza, existe a perda, existe a saudade, mas não existe a culpa. Né? Eu acho que é o pior sentimento. Que é o pior sentimento. É aquela sensação de que você poderia ter feito melhor, poderia ter feito mais, que você foi negligente. Isso é muito doloroso para quem fica, né? Então a gente também tenta nesse momento fazer a família enxergar isso, que é o momento dela resgatar essas coisas, para lá na frente tá mais fácil a situação, né?
E a morte passou a ser, pelos meios de comunicação, pelo ritmo de vida da sociedade atual, uma coisa assim que tem que ser esquecida, faz de conta que ela não existe, né? E não é assim. A gente vê a morte a todo momento, a gente vê as tragédias aí ambientais, a tragédia que teve há pouco tempo da mineradora, a tragédia nas escolas, com jovens, etc. Os acidentes, a morte pode ser aguda, traumática, desesperadora, mas uma morte num paciente crônico, em que evoluiu, passou por todas as fases da doença, ela não precisa ser tão traumática assim. Ela tem que ser bem cuidada, bem trabalhada, bem vista ao longo da evolução da doença, né? A presença da equipe médica, da equipe multidisciplinar é importante, mas a presença da família é muito importante. E fazer a família entender isso, enxergar, participar, perder os medos, né? Porque muitas vezes a família não participa por medo, por insegurança, por não conhecimento, né? Então a pessoa às vezes se afasta, se desespera, mas é ruim para ela quando ela se afasta nesse momento. E perder um idoso, né, Dr. Carlos, é algo que, como você falou, é a única certeza que a gente tem, né? Vai acontecer algo que me marcou muito. Eu lembro que uma vez meu pai, muito idoso, e ele está vivo, está super bem, mas ele passou uma cirurgia, e a minha filha olhou para mim e falou assim: mãe, mas você está chorando tanto, né? O vovô tem 90 anos, ele viveu muito legal a vida dele, né? E a morte sempre é difícil da gente entender, como o senhor falou, espiritualmente faz a gente pensar em diversas reflexões, mas que vai acontecer, né? Sim. Vai acontecer. Às vezes a pessoa só entende o porquê de você sofrer mesmo com uma pessoa, com toda a coerência de uma vida longa, etc., como você mesmo disse, mas é uma perda. Tudo que você perde, que te faz sofrer, que leva de você uma coisa que você gosta, que você é cara, que você tem amor, que você tem carinho, você vai ter que passar por um luto, por um período de sofrimento, etc., né? A saudade vai ficar, né? É por isso que a gente lembra, meu avô, que saudade que eu tenho do meu avô, daquela fase da minha vida, do meu pai. Não as pessoas nunca vão se acostumar plenamente a isso, né? Mas elas têm que aceitar. A aceitação é importante. Às vezes a gente vê nesse contexto quantas vezes o paciente já está resolvido. Ele entende, ele aceita, ele está tranquilo. A família não. A família está tumultuada. Eu já tive alguns casos, em que o paciente precisou conversar com a família e ele precisou doente, naquela fase difícil de terminalidade, ele acalmar a família, ele confortar a família, ele fazer a família aceitar e acalmar um pouco mais. É assim. Espiritualmente, ele que estava bem preparado. Ele estava mais forte, ele estava bem preparado. E talvez seja isso que explica essa tranquilidade, quando você dá o exemplo do Padre Haroldo. Ele está tranquilo. Está tranquilo. Mas eu também tenho pacientes nonagenários, centenários, que têm pavor da morte, que não estão preparados. Que a gente conversa, que a gente expõe as coisas, né? Bom, a gente finaliza mais um programa, Dr. Carlos. Muito obrigada. Muito bom ouvir você falar, tanta coisa positiva, tanta coisa importante para a gente refletir. E eu finalizo esse programa passando essa mensagem, né, que o Dr. Carlos falou agora o tempo todo, e do Padre Haroldo. Quando a gente vive uma vida plena, a gente sabe que vai ter o momento da morte e a gente vai entender que todas as nossas atitudes foram as melhores para que a gente vivesse bem e em harmonia conosco e com os outros também. Eu te espero no próximo programa. É tudo questão de atitude. Até lá!